Boa noite, gente. Boa noite, Nação Azul. Eu sou Débora. Tô aqui de novo para falar para vocês do meu anjinho azul, que é o Gustavo. E na semana passada eu deixei até o ponto que a gente descobriu que ele era autista. Então essa semana eu vou passar para vocês o meu sentimento e como eu reagi a essa notícia. Então foi assim. A gente descobriu que ele tinha mais ou menos com 1 ano e 3 meses, como eu falei no outro vídeo, porque a minha sogra imaginou que ele era surdo, porque a gente chamava, ele não olhava, e por isso a gente foi fazer os exames. Depois da consulta com o neurologista, ele teve o diagnóstico de TEA do Gustavo. Até então era TEA, era autismo, não tinha especificação nenhuma. E aí ele passou pra mim, ele falou: mãe, agora a senhora vai fazer tratamento com ele, os tratamentos com psicólogo, fonoaudiólogo, TO, né, terapia ocupacional, porque o Gustavo, ele é uma criança que ele é quietinho, então a gente vai ter que desenvolver ele pra ele ficar bem. E aí eu fui pra casa. Eu peguei ele no colo, abracei e chorei, né? Tava eu e meu marido, ele sempre foi comigo em todas as consultas com o neurologista, pediatra e tudo. Então eu só chorava. Por quê? Porque eu não sabia o que era autismo na época, né? Foi há 7 anos e pouco atrás, e naquela época o autismo não era conhecido como é hoje em dia, não tinha os especialistas como é hoje em dia. Então naquela época eu realmente não sabia o que era. Eu tava com 23 anos, 24 anos também, e foi bem difícil essa época. Eu chorei, me sentia a pior mãe do mundo, e meu marido tava ali segurando as pontas, né? Hoje em dia ele me conta que na época ele também ficou um pouquinho desesperado, mas ele teve que se segurar porque eu não me segurei, né? Eu desmanchei, eu chorei, eu fiquei triste, me senti a pior pessoa do mundo, fiquei imaginando o que eu ia fazer agora. E fiquei assim por algumas semanas. Né? Na reação da notícia eu fiquei assim por algumas semanas, um pouco depressiva. Depois disso, eu comecei a procurar o que era autismo. E na internet, a gente procurando, olhando, autismo é uma coisa que abrange muitas coisas. Então a gente imaginava que ele tinha tudo aquilo que está dentro do TEA, né? Que hoje a gente faz diagnóstico de TEA. Então eu comecei a ler, comecei a ver, comecei a prestar atenção. E até então eu não tinha ido atrás de profissionais. Depois de uns 6 meses, mais ou menos, que eu comecei a ir atrás de profissionais, só tinha psicólogo, né, e fonoaudiólogo para crianças, digamos assim, para pessoas normais, não especialistas em autismo. Então, o que aconteceu? Meu marido descobriu um livro, e esse livro contava a história da mãe com o filho autista. Então a gente leu esse livro, a família toda leu, minha sogra, os tios do meu marido leram, todo mundo que a gente frequentava as casas, eles leram os livros para saber como lidar com o Gustavo. E nisso o Gustavo já ia fazer mais ou menos uns 2 anos. Quando ele fez mais ou menos 2 anos e 2 anos e 2 meses, eu comecei a tratar, já tinha lido bastante, né? Eu comecei a tratar ele em casa, comecei a fazer com ele o que eu tinha lido, o que eu tinha visto, então eu comecei a fazer. E aí ele foi naquela adaptação natural do autista, que é se ele quer alguma coisa, ele aponta, né? Então ele fazia barulho para alguma coisa, a gente ia ver o que era. Então tudo que ele pedia, ele apontava. Porque até então, aí com 2 anos e pouquinho, ele já estava andando, né? No vídeo anterior ele ainda não sentava, mas agora ele já estava andando. E aí com esses 2 anos, mais ou menos, eu comecei a lidar com ele em casa assim. Aí eu descobri que ele gostava de só comida amarela, né? Batida, não podia ter nada que forçasse ele a mastigar. Então tudo que eu fazia, eu tentava colocar a cenoura para ela ficar amarelinha para ele comer. E ele comia muito bem, tanto que ele era bem gordinho nessa época.
E aí eu fui tratando dele em casa, meu marido também começou a se adaptar, né, com essa situação, e a gente começou a lidar com ele, a gente começou a ficar melhor em casa. Como a gente já sabia o que que era e a gente leu bastante, então sempre que ele chorava demais, sem nenhum motivo, sem nenhuma dor, sem nada, a gente já sabia que era mais ou menos uma crise. Então a gente pegava ele, acalmava e levava ele, né? De vez em quando a gente andava de carro, fazia alguma coisa para ele se acalmar. E sempre que a gente sempre descia para a cidade que meu marido morava, e aí a minha sogra e as tias onde a gente frequentava as casas delas, elas também procuravam fazer o que a gente fazia em casa, porque a gente descobriu que o autista gostava da rotina, né? Então toda a rotina que a gente tinha em casa, a gente fazia na viagem. Então, como isso foi grande parte do desenvolvimento do Gustavo, como a gente viajava bastante nos finais de semana, o que a gente fazia? A gente levava praticamente o quarto dele inteiro para a cidade onde a gente ia. A gente levava o berço, levava o cobertor, levava comida, levava tudo que a gente tinha em casa. E a gente fazia na viagem exatamente o que eu fazia em casa. De manhã tomava café, tudo como, né, normalmente é feito nas outras casas. Mas a gente procurava fazer o mais próximo possível do que a gente fazia em casa. E aí o Gustavo começou a ficar mais tranquilo, começou a chorar menos, começou a ser mais tranquilo, começou a dormir bem e começou a reagir melhor, né, a forma como a gente estava fazendo com ele. E depois disso, quando o Gustavo estava mais ou menos com 2 anos, foi mais ou menos não, foi com 2 anos e 8 meses que eu tive que fazer um vídeo pra gente poder, para as pessoas poderem acreditar nisso. Eu comecei a pesquisar bastante e começou a surgir alguns especialistas em autismo. Então eu consegui achar uma psicóloga que era num bairro bem distante. Só que para ir nessa psicóloga, a gente precisava pegar ônibus. E aí o ônibus que a gente pegava demorava mais ou menos umas 2 horas para chegar no local que a gente precisava, porque é cidade grande. E aí eu via que o Gustavo ficava muito incomodado dentro do ônibus. Mas a gente ia da mesma forma, uma vez na semana. E quando a gente chegou lá, o Gustavo começou, depois de umas 3, 4 terapias, ele pegou uma afinidade com a fonoaudióloga e ela mostrava desenhos para ele com a letra embaixo, né, descrito embaixo, e ele falava o que estava escrito. Uma das palavras que eu lembro que ela mostrou para mim foi: mãe, vem ver como o Gustavo tá reagindo bem. E ela me chamou e eu fui ver, e aí ela mostrava as palavras. Ele falou uva, que era o que estava escrito com o desenho. E aí na outra foto ela mostrou carro, e na outra ela mostrou casa. E todas essas figuras que ela mostrou, o Gustavo falou o nome. Então a gente imaginou o quê? Ele viu a fruta, né? E falou qual era o nome da fruta. Só que eu nunca mostrei pro Gustavo que era uma uva, né? Nenhum. A gente não tinha esse costume de mostrar para ele as coisas, de ensinar, porque a gente estava aprendendo a lidar com ele há pouco tempo. Então, foi assim que começou a fonoaudiologia. E durou pouco tempo, porque ele não, como eu não dirigia ainda, o Gustavo, ele ficava muito incomodado. Então, sempre que a gente chegava em casa umas 5 horas da tarde, ele vinha com crise desde o ônibus, né? Desde a hora que a gente descia. Então, ele ficava desesperado. Por quê? Porque tinha muita gente no ônibus e ele estava sempre no meu colo. Então, aquilo sempre incomodou muito ele. E aí eu parei de novo de levar ele e comecei a fazer em casa novamente. E teve um dia que eu tava deitada do lado dele e ele tava mexendo no computador. E aí eu percebi, e o Gustavo não falava nada, e aí eu percebi que ele falava o que tava na tela do computador. Então, teve uma hora que ele falou compartilhar, que aí foi o compartilhar, né? Aí eu liguei pro meu marido, falei: amor, você falou pro Gustavo alguma coisa que você tinha visto na tela do computador, assim? Porque ele tá falando tudo que ele tá vendo na tela. E ele falou: não falei nada. Aí eu falei: então tá.
E aí me deu um estalo, eu falei, peguei o Gustavo no colo, coloquei no Word, coloquei em letras grandes para mim fazer um teste e comecei a escrever palavras pequenas como casa, mamãe. E para minha surpresa, ele começou a ler. Ele não tinha 3 anos ainda, mas apesar de ele não falar, né, espontaneamente, ele lia o que a gente escrevia, o que ele via. Então eu escrevi mamãe, ele leu mamãe, eu escrevi carro, ele leu carro, escrevi papai, ele leu papai. Então, para nossa surpresa, com 2 anos e 8 meses, a gente ficou sabendo que o Gustavo sabia ler assim, no susto, né? Então, isso realmente foi uma vitória para nós. Na verdade, desde quando a gente conseguiu a aprender a começar a lidar com ele, foi uma vitória, porque até então era bem difícil, né? Fazê-lo interagir, alguma coisa do tipo, era bem difícil. Então, essa para nós foram 2 vitórias maravilhosas, da gente conseguir fazê-lo interagir conosco, né? Na família, em casa. E outro dia foi saber que ele sabia ler. Então, para nós, assim, foi inexplicável, né? Realmente não é uma idade normal que as crianças aprendem a ler e escrever, mas a gente ficou bastante surpreso. E o que eu posso dizer para vocês é: estimulem o filho de vocês, procurem o que eles gostam, explorem, né? Se eles não gostarem de uma coisa, vai para outra coisa, vai vendo o que ele gosta aos pouquinhos, sem forçar, sem nada, claro, para facilitar a interação dele com vocês, a interação dela com a família. E para melhorar muito a convivência de vocês, porque, como eu sempre digo, é com amor e carinho que a gente vai chegar lá, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje nesse vídeo, pessoal. Então, eu mando um beijo para todo mundo que tem assistido o nosso vídeo. Clique no sininho, clique no gostei, compartilhe. E na próxima semana a gente vai estar aqui com mais um pedacinho do nosso passado do Anjo Azul, até a gente chegar no nosso presente. Quando a gente chegar no nosso presente, a gente vai começar a fazer live para vocês de como a gente lida, como a gente faz na rua e como ele tá super desenvolvido, porque é sempre com amor e carinho que a gente faz, porque é isso que eles ensinam pra gente, tá bom? Um beijo, boa noite pra vocês e bom descanso.